Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre potências com expoentes fracionários, potências com expoentes racionais. Toda potência com expoente racional, expoente fracionário, pode ser representada na forma de uma raiz da seguinte maneira: a base da potência é a base da potência que vai ser colocada no radicando, e o expoente do radicando é o numerador da fração, enquanto que o denominador da fração passa a ser o índice da potência. Nessa primeira vez que nós estamos fazendo isso, parece meio complicado, né? Mas na verdade é assim, ó, esse número que está aqui embaixo, que é o denominador, é o índice da raiz, e o numerador é o expoente. Algumas vezes, quando você faz essa passagem, você consegue calcular a raiz. Por exemplo, aqui nós temos raiz, raiz quadrada de 4, né? Pode ser escrito assim: índice 2, expoente 1, aqui, raiz quadrada de 4 é 2. Algumas vezes não dá para calcular, como é esse caso aqui, né? Em algumas vezes você tem expoente negativo também. Para trabalhar com expoente negativo, você tem duas alternativas. Uma delas é assim: o índice é o denominador aqui, ó, 2, e o expoente menos 1. E aí você pode então fazer 4 elevado a menos 1 para calcular. Como é que faz para trabalhar com expoente negativo? Você inverte. Aqui nós teríamos 4 sobre 1, né? E aqui passa a ser então 1/4, mais o expoente passa a ser positivo. Então você tem aqui índice 2, raiz quadrada de 1/4 elevado a 1, que é a raiz quadrada de 1/4, que pode ser pensado em raiz quadrada de 1, que é 1, e raiz quadrada de 4, que é 2. Ou também, com o expoente negativo, trabalhar da seguinte maneira: fazer o cálculo do expoente negativo já no começo, ó, 8 elevado a menos 1/3. Como o expoente aqui é negativo, a gente pode inverter essa fração aqui, que é 8 sobre 1. Temos então 1 sobre 8, e o expoente daí passa a ser positivo, 1/3. Tá? Uma alternativa para trabalhar com o expoente negativo é melhorar isso daqui já fazendo a inversão. Aqui temos 8 sobre 1 elevado a Uma alternativa para trabalhar com expoente negativo é fazer o cálculo já melhorar isso daqui, invertendo então 8 sobre 1 aqui que temos na base, já inverter, fica 1/8 elevado ao expoente positivo 1/3. E aí fazer então a inversão, que é o denominador vira o índice e o numerador vira o expoente. 1/8 elevado a 1 é 1/8 mesmo. Raiz cúbica de 1/8 é raiz cúbica de 1, que é 2, que é 1, perdão. Uma alternativa que nós temos para trabalhar com expoente negativo é fazer o quê? Efetuar a inversão da base da potência, que é 8 sobre 1 aqui. Aí nós passamos para 1/8 aqui, e o expoente, que era menos 1/3, passa a ser mais 1/3. E aí então aplicamos essa ideia,
que é o denominador vira índice e o numerador vira o expoente. 1/8 elevado a 1 vai dar 1/8 mesmo. Raiz cúbica de 1/8 é a raiz cúbica de 1, que é 1 dividido pela raiz cúbica de 8, que é 2. E aí feito o cálculo, ok? Valeu!